A Alta Idade Média não é conhecida por sua clareza. Na verdade, ela é especialmente marcada pela falta de clareza, devido à relativa escassez de fontes. O termo Idade das Trevas, embora tenha sido originalmente usado para se referir ao suposto declínio cultural, econômico e social da Europa nos séculos após a queda do Império Romano do Ocidente, é bastante apropriado em outro sentido. Um período pode ser descrito como obscuro porque, para certas áreas geográficas, é bastante difícil entender exatamente o que está acontecendo. Uma região onde isso se aplica é a Escócia. Mesmo durante o período em que os romanos estavam presentes nas Ilhas Britânicas, um império famoso por seus excelentes registros, a Escócia era algo como uma incógnita. Embora certamente tenham feito incursões nas terras altas, as conquistas romanas ao norte se limitaram a duas muralhas, a Muralha de Adriano e a menos conhecida, construída depois, Muralha de Antonino. Além dessa muralha habitavam, aos olhos dos romanos, os bárbaros por excelência. À medida que os romanos se retiraram das Ilhas Britânicas, o registro histórico se torna ainda mais nebuloso. É nesse período misterioso no norte da Escócia que os Pictos surgem nos registros históricos. Primeiramente mencionados nas fontes romanas tardias, esse povo difícil de definir cresceu lentamente em poder até dominar as regiões mais ao norte e leste da Grã-Bretanha, chegando até estender sua influência política por todo o território que hoje chamamos de Escócia. Seu poder era, sem dúvida, considerável e seus reis, poderosos. No entanto, os Pictos deixaram pouquíssimos vestígios. Exceto por uma pequena coleção de artefatos materiais e uma série de pedras monumentais peculiares espalhadas pela Escócia, cujo significado permanece enigmático até hoje, restou muito pouco desse povo outrora grandioso. Ao examinarmos as fontes que temos, as descobertas arqueológicas mais recentes e a cultura material deixada pelos Pictos, podemos tentar responder à pergunta: quem foram os Pictos? Como acontece com todos os povos descritos nas fontes antigas e do início da Idade Média, devemos ter cautela ao tentar definir de forma precisa quem foram os Pictos. É importante notar que os Pictos, enquanto grupo, parecem ter tido pouquíssima uniformidade cultural, o que indica que o termo Picto é uma designação mais ampla usada para se referir a um grande número de povos com certa diversidade geográfica e cultural. Em um trabalho recente, o historiador Gilbert Marcus alertou contra a ideia de enxergar os Pictos como uma comunidade étnica claramente definida, o que ele chamou de falácia étnica. O termo Picto aparece pela primeira vez em fontes romanas do final do século III, sendo usado de forma geral para se referir aos povos que viviam além da influência do poder romano no norte da Bretanha. Seja ou não derivado da palavra latina para pintado, em referência ao costume de muitos povos do norte de pintar a pele com tintura, o termo Picto passou a ser usado para se referir aos britânicos que viviam no Barbaricum, em oposição aos provinciais romano-britânicos. Por si só, esse desenvolvimento não sugere necessariamente uma nova identidade étnica ou política na Escócia, mas sim que os habitantes romanizados do sul da Bretanha estavam se enxergando de uma nova maneira em relação aos outros habitantes das Ilhas Britânicas. Embora fontes posteriores, como Beda, considerassem os Pictos como uma única nação, ou gens Pictorum, até mesmo elas reconheciam a aparente diversidade existente dentro da Pictlândia. Stephen, autor da Vida de São Wilfrid do século VII, observou que a Pictlândia ao norte do Fisof Forte era habitada por povos distintos, ou até mesmo por nações distintas. Portanto, devemos evitar sugerir que os Pictos, como grupo, possuíam algum grande grau de homogeneidade, ou que o termo Picto se refere a um único grupo étnico ou identidade política. A identidade Picto certamente existiu, mas talvez fosse mais uma construção, criada por conveniência política. Fraser acredita ser provável que foram os reis de Fortriu, o reino Picto que dominava o que hoje consideramos como Pictlândia, os responsáveis pela criação e promoção de uma identidade picta como parte de sua consolidação de poder. O venerável Beda conta uma história bastante intrigante sobre as origens dos Pictos em sua famosa História Eclesiástica do Povo Inglês. A raça dos Pictos, vinda da Sítia, partiu para o oceano em algumas embarcações de guerra e foi levada pelo vento além dos limites mais distantes da Bretanha, chegando à Irlanda e desembarcando em suas costas do norte. Lá, supostamente, os Pictos pediram permissão aos irlandeses para se estabelecerem em sua bela ilha. Os irlandeses recusaram. Não, sinto muito que vocês tenham vindo de tão longe, mas realmente não podem ficar aqui. Mas talvez possam tentar a grande ilha a leste. A parte norte dela está praticamente desabitada. E assim, os Pictos foram para a Bretanha e passaram a ocupar as regiões do norte da ilha,
pois os bretões já haviam tomado as regiões do sul. Como os pictos não tinham esposas, pediram algumas aos irlandeses. Os irlandeses concordaram em lhes dar mulheres, mas somente sob a condição de que, em todos os casos de dúvida, eles deveriam escolher seus reis pela linhagem real feminina e não pela masculina. Esse relato da migração apresenta semelhanças com o relato anterior escrito pelo monge do século VI, Gildas, que considerava que os pictos vieram do exterior. De seus coráculos que os transportaram pelas ondas, emergiram ansiosamente hordas imundas de gaélicos e pictos, como enxames escuros de vermes que se contorcem para fora de fendas estreitas nas rochas quando o sol está alto e o tempo esquenta. O relato de Beda sobre a origem dos pictos é repetido na Crônica Picta, um relato lendário dos reis dos pictos, provavelmente escrito no final do século X, cerca de 2 séculos e meio após Beda ter escrito. Essa origem cita, embora fascinante, há muito tempo foi descartada como uma criação literária mítica. Não é particularmente difícil entender o porquê. Também vale ressaltar que Scania, um termo geográfico romano usado para se referir à parte sul da Escandinávia, pode ser o que Beda está mencionando ao falar de Scythia. Além do status lendário bastante óbvio da história de origem cita, pesquisas genéticas recentes mostraram semelhanças amplas entre os genomas de indivíduos pictos, outros britânicos da Idade do Ferro e os habitantes modernos do nordeste da Escócia. O estudo de 2013 extraiu genomas de indivíduos escavados em sítios funerários pictos em Fife e Easter Royce, antes de comparar suas descobertas com os genomas de outros britânicos da Idade do Ferro e de escoceses modernos que vivem em áreas de antigo poder político picto. Eles descreveram suas descobertas da seguinte forma, e usando abordagens baseadas em frequência alélica e haplótipos, podemos posicionar firmemente os genomas dentro do conjunto genético da Idade do Ferro na Grã-Bretanha e demonstrar afinidade biológica regional. Isso leva à conclusão de que os pictos eram nativos da Grã-Bretanha da Idade do Ferro, desacreditando ainda mais a ideia de uma migração cita. A Crônica Picta, embora também repita o mito da origem cita de Beda, acrescenta ele ao relatar a história dos 7 filhos de Rinha, um conto sobre o lendário fundador do reino picto, Rinha, que provavelmente data de não antes de 850 d.C. Rinha é descrito como o pai dos pictos, reinando por 100 anos, com seus 7 filhos governando após ele. Os nomes desses filhos correspondem às 7 províncias da Pictlândia: Fib, Fidac, Fotla, Forthril, Cat, Sai e Circin. É claro que essa identificação dos filhos com as regiões da Pictlândia é suspeitamente conveniente, indicando algum interesse político no conto de Rinha e seus filhos. Na verdade, já foi sugerido que esse mito de origem serviu para legitimar as campanhas expansionistas travadas pelo reino picto de Forthril, ao qual voltaremos mais adiante. Nomear regiões em homenagem a antigos fundadores epônimos era um recurso comum na literatura do início da Idade Média. Todos esses fatores nos sugerem que os pictos eram simplesmente os habitantes nativos da região onde alcançaram destaque político. O nome picto só entra nos registros históricos no início do período medieval. Curiosamente, as regiões onde esses pictos viviam são descritas por autores romanos mais antigos, como Tácito e Ptolomeu, como sendo habitadas por um conjunto de tribos britânicas. Ptolomeu cita os Caledonios, os Vacomagi, os Decantii, os Texali, os Virturiones e os Venicones. Em especial, Tácito descreve o triunfo militar romano na Batalha de Mons Graupius, em 83 ou 84 d.C., na qual uma força romana derrotou de forma contundente um exército caledônio. Embora a localização exata da Batalha de Mons Graupius seja motivo de debate, a grande maioria dos locais sugeridos fica em Aberdeenshire, ao norte do rio Dee, em um território que mais tarde se tornou o centro da autoridade política dos pictos. Portanto, parece provável que os pictos tenham alguma relação com essas tribos mais antigas descritas por nossas fontes romanas. Da mesma forma, os Virturiones, mencionados pela primeira vez no século IV, são inconfundivelmente pictos nas fontes. Seu reino, conhecido pelo nome gaélico de Forthril, estava localizado na zona picta do norte, nas proximidades das atuais Forres e Inverness. Durante o início da Idade Média, esses reis virturianos parecem ter dominado politicamente a Pictlândia. Para Fraser, o desaparecimento da identidade caledônia, em comparação com a permanência de Forthril, é uma evidência do papel fundamental que os Virturiones tiveram na criação de uma consciência picta. A próxima pergunta óbvia que as lendárias histórias sobre a origem dos pictos levantam é a seguinte: em onde exatamente os pictos viviam?
Felizmente, temos um pouco mais de informação do que apenas contos míticos de migração para nos ajudar a responder a essa questão. Embora seja difícil afirmar com certeza se os Pictos eram uma entidade política unificada ou uma coleção de pequenos reinos, que em vários momentos ficaram sob a hegemonia de um único rei Picto poderoso, sabemos que os Pictos habitavam as partes norte e leste da Escócia. Embora de veracidade duvidosa, os filhos descritos em Os Sete Filhos de Rimiv parecem corresponder aproximadamente aos territórios que podem ser considerados Pictos. Essa distribuição territorial corresponde, de forma aproximada, aos achados arqueológicos que são considerados Pictos. Por exemplo, a distribuição das pedras monumentais pictas, artefatos aos quais voltaremos mais adiante. Dito isso, Fraser considera que a ideia de que existiam 7 reinos pictos é duvidosa. Beda, é claro, nos oferece sua opinião sobre onde estavam os limites do poder picto. De forma mais geral, a terra dos Pictos é dividida em zonas sul e norte, separadas pela cadeia de montanhas conhecida como Mundin. Beda é categórico ao afirmar que, na década de 730, a fronteira sul da terra dos Pictos ficava no Firth of Forth, e que o poder Picto no sul era dominado por um único reino Picto composto por várias regiões. Beda acreditava que a zona Picta do norte era muito mais conturbada, com 2 ou mais reinos disputando o poder, uma visão aparentemente compartilhada por seu contemporâneo, Estevão, autor de A Vida de São Wilfrido, que relata que a terra dos Pictos abrigava um conjunto de povos ou nações distintos. Pode ser, é claro, que na época em que Beda escrevia, a terra dos Pictos fosse politicamente dominada por um reino do sul unificado que existia ao sul de Mundin. Adamnan, em sua Geografia A Vida de São Columba, descreve a jornada de Columba rumo ao norte pelo Great Glen até a região próxima a moderno Inverness para visitar a corte do rei Picto de Fortriu, Bridei, filho de Meiushon. O reinado de Bridei, que vai de 554 a 584, foi evidentemente um dos mais influentes. Columba não apenas o visitou, o que presumivelmente indica sua preeminência política entre os Pictos, mas o próprio Beda também descreveu Bridei como um rex potentissimus, ou seja, um rei muito poderoso. A supremacia política dos reis de Fortriu, com centro em Moray, no norte da Escócia, parece ter sido ponto focal da terra dos Pictos. Embora a historiografia tradicionalmente considerasse que Fortriu estava centrada nas igrejas ao sul de Mundin, essa visão foi contestada de forma convincente mais recentemente, especialmente pelos trabalhos do historiador medieval Alex Wolff, cujos argumentos sobre o tema, e em particular sua localização revisada para a Batalha de Dun Necta, colocam de maneira convincente Fortriu ao norte de Mundin, com centro em Moray. Os limites dos poderes vizinhos, que em geral são melhor registrados pelos autores contemporâneos, também podem nos dar pistas sobre a localização do que pode ser considerado a terra dos Pictos. Durante o século VII, o reino anglo-saxão da Nortúmbria, formado pela fusão dos reinos de Bernicedeira, era a entidade política mais poderosa nas Ilhas Britânicas, abrangendo o sudeste da Escócia até o Firth of Forth. É provável que o poder político da Nortúmbria se estendesse muito mais ao norte, e que os Pictos fossem tributários dos reis da Nortúmbria. Mesmo após a derrota catastrófica do rei Eithfrid da Nortúmbria pelo rei Picto Bridei Mac Beal na Batalha de Dun Necta em 685, os nortúmbrios continuaram a dominar o cenário político do sul da Escócia. A oeste, o reino gaélico de Dalriata, que abrangia a costa oeste da Escócia e parte do condado de Antrim, na Irlanda do Norte, estava no auge de seu poder nos séculos VI e VII. Conflitos de fronteira com os governantes pictos podem ser observados ao longo de toda a história de Dalriata. Na verdade, o reino parece ter sido submetido à hegemonia dos Pictos no século VIII. Foi a eventual fusão do reino Picto de Fortriu com o reino de Dalriata que formaria o reino de Alba muito mais tarde, no século X. Já discutimos como a Pictlândia provavelmente era dividida entre vários reinos. Há evidências que sugerem, por exemplo, que existia um reino nas Órcades sobre o qual os reis de Fortriu exerciam domínio, pelo menos na época da visita de São Columba à corte de Bridei. No entanto, um reino em particular domina os registros históricos quando se trata dos Pictos, o reino de Fortriu. O destino desse reino parece ter sido, em certos momentos, praticamente sinônimo do destino dos Pictos como um todo. Sem dúvida, não é exagero sugerir que Fortriu formou o núcleo do poder político picto no início da Idade Média. Como vimos anteriormente, os Virturiones parecem ter sido os fundadores do reino de Fortriu, estabelecido ao redor do Moray Firth. Mencionados pela primeira vez no século IV pelo autor romano Ammiano Marcelino, foi sugerido que a palavra latina Virturiones se originou da raiz britônica que significa fortaleza, o que implica que o nome Virturiones pode ter significado povo da fortaleza.
Beda, junto com outras fontes anglo-saxãs, refere-se a esses Virturiones em inglês antigo como Vealioras. O nome do reino desses Virturiones tem origem em fontes irlandesas antigas do século VI, como os Anais de Ulster, que se referem ao reino como Fortrine. A palavra Forthril, que usamos hoje para nos referirmos a esse proeminente reino picto, é uma forma nominativa reconstruída de Fortrine. Deixando a etimologia de lado, os reis de Forthril parecem ter estabelecido dominação política sobre a grande maioria do território que consideramos ser a Pictlândia no período medieval inicial. Essa situação política, que se desenvolveu a partir do século VI e que estava totalmente estabelecida no final do século VII, é chamada de hegemonia virturiana. Nossas fontes, embora escassas, atestam o estabelecimento de Forthril como uma entidade política poderosa. Isso fica claro principalmente pelo tratamento dado aos seus reis. São Columba, fundador do mosteiro de Onar, viajou até a corte do rei Picto, Brithei Mac Maelshon, no final do século VI, segundo o hagiógrafo Atanen. Embora não seja mencionado como rei de Forthril, a capital de Brithei, localizada próxima à foz do rio Ness, corresponde ao território de Forthril, indicando que o domínio de Brithei pode ter sido um precursor direto do reino posterior. A decisão de Columba de visitar a corte de Brithei já é, por si só, uma demonstração do poder que o rei Picto exercia sobre as terras ao redor do rio Ness e de Moray. O que é fascinante é a descrição de Atanan sobre a presença do rei de Orkney na corte de Brithei, talvez sugerindo que o rei Picto era um senhor supremo de Orkney. Isso indica que, no final do século VI, esses reis pictos já haviam começado a desenvolver uma hegemonia política local. Além disso, a descrição de Brithei por Beda como Rex Potentissimus e as menções dos anais irlandeses sobre uma migração de gaélicos diante do filho de Maelshon no final da década de 560, indicando um possível conflito com o reino de Dalriata, também sugerem que Brithei pode ter estado ativamente envolvido em estabelecer um controle político regional que eventualmente se desenvolveria na hegemonia virturiana. Um século depois, no final do século VII, a consolidação da hegemonia virturiana parece já estar completa. Foi Brithei, filho de Beli, que governou de 671 a 692, o primeiro explicitamente nomeado nas fontes como rei de Forthril. Foi durante o reinado deste Brithei que o controle político dos reis de Forthril foi estendido para o sul, até o Firth of Forth, alcançado através da vitória contra os reis da Nortúmbria na Batalha de Dunnet em 685. Essa derrota esmagadora, na qual o rei Edfrith da Nortúmbria, que por acaso também era primo de Brithei Mac Beli, foi morto e seu exército dispersado, representou um golpe sério na dominação política da Nortúmbria na Escócia, restringindo-a às terras ao sul do Firth of Forth. Os reis de Forthril provavelmente eram sub-reis sob a hegemonia da Nortúmbria antes da batalha. Essa vitória impressionante, provavelmente conquistada às margens do Loch Inn, estabeleceu Brithei e o poder político picto por mérito próprio. Com o ataque às Órcades em 681, parece que Brithei estava ocupado consolidando a hegemonia virturiana. Como mencionado anteriormente, Fraser acredita ser provável que foram os reis de Forthril, por meio de seu domínio político sobre a Pictlândia, os responsáveis pela criação e promoção de uma identidade picta. O poder de Forthril não se manifestava apenas em vitórias militares. Em 697, o abade Atanan de Onar reuniu governantes e dignitários de toda a Irlanda e Escócia no Sínodo de Biv, onde os domínios de Forthril também não mostraram sinais de enfraquecimento no século VIII. O rei Oengus, filho de Fergus, parece ter ido além de seus predecessores ao estabelecer a hegemonia política picta, que se estendia de costa a costa. Os conflitos contra a vizinha Dalriata travados por Oengus estabeleceram a supremacia picta sobre o reino gaélico. Oengus também não limitou sua atuação às terras ao norte do Forth. Em 740, os pictos fizeram incursões contra os nortúmbrios, e em 744 e 750 são relatados conflitos com os bretões de Strathclyde. Embora sujeita a altos e baixos, a hegemonia virturiana perdurou até o século IX, quando a chegada de uma nova eles assinaram a Lei dos Inocentes, ou Cainhaighnain, um tratado legal que estabelecia proteções para todos os não combatentes, em especial mulheres e crianças. O único signatário picto, além do bispo, São Caereta, foi o rei de Forthril, Brithei, filho de Derili. Estamos realmente acumulando muitos Britheis aqui. A assinatura de Brithei na Cainhaighnain indica que ele era o poder político preeminente reconhecido na Pictlândia, capaz de fazer cumprir as leis estabelecidas no Sínodo de Biv. Os nova força às Ilhas Britânicas marcou o fim, não apenas da supremacia dos reis de Forthril, mas possivelmente também da identidade picta como um todo e os vikings.
Voltaremos a esse assunto mais adiante, mas por enquanto vamos nos concentrar na sociedade e cultura pictas. Pesquisas arqueológicas em áreas historicamente pictas nos proporcionaram algum entendimento sobre a sociedade e a cultura dos pictos. Talvez sem surpresa, os pictos parecem ter vivido de maneira muito semelhante aos seus vizinhos britânicos, gaélicos e anglo-saxões no início da Idade Média. Embora saibamos muito pouco sobre métodos agrícolas especificamente pictos, por exemplo, a análise de outras sociedades celtas contemporâneas pode nos dar uma boa indicação de como os pictos viviam, especialmente porque sua cultura material aparentemente é indistinguível da de seus vizinhos. Quase sem exceção, os pictos viviam em pequenas comunidades rurais. Nenhum centro urbano significativo foi encontrado, o único exemplo de algo. A aproximação de um assentamento urbano de tamanho considerável em território picto eram os povoados ao redor de fortificações militares, como o Forte de Burghead em Moray, no norte da Escócia. Curiosamente, Burghead era o principal centro de poder do reino picto de Forthril, o que talvez explique seu grande tamanho. As fortificações por si só abrangiam uma área de cerca de 5 hectares e, sem dúvida, eram acompanhadas por um assentamento de tamanho semelhante. Portanto, a maioria dos pictos vivia em pequenos povoados. Como a maioria das pessoas no norte da Europa naquela época, os pictos provavelmente viviam da agricultura e da criação de animais. Culturas de cereais como trigo, cevada e aveia, juntamente com vegetais como repolho, cebola, alho-poró, nabo e feijão, formavam a base da produção agrícola. Ovelhas, gado e porcos eram comumente criados, fornecendo aos pictos não apenas uma variedade de carnes, mas também leite, fibras e roupas, além de peles para produzir couro para diversos usos. A criação de rebanhos de animais pode ter resultado em um certo grau de transumância, ou seja, um modo de vida pastoril, com os agricultores movendo seus rebanhos em busca dos melhores pastos. No entanto, escavações recentes no sítio de Lair, em Glenshea, descobriram várias grandes casas-estábulo para abrigar o gado, indicando também um certo grau de assentamento permanente. A natureza da construção no início da Idade Média, que utilizava bastante madeira, combinada com o clima notoriamente úmido dessas ilhas, faz com que pouquíssimos edifícios desse período sobrevivam na Grã-Bretanha. As construções pictas não são exceção. Casas redondas e casas longas de madeira eram comuns, provavelmente construídas com uma estrutura de madeira, paredes de taipa e barro e telhados de palha, resultando em uma estrutura quente de fácil manutenção. Como foi encontrado em Glenshea, as construções pictas podiam ser casas-estábulo, edifícios divididos entre os espaços de moradia humana e de animais, permitindo que o gado fosse abrigado dentro de casa para protegê-lo das intempéries. Embora sua construção anteceda os pictos por vários séculos, os broches que se espalham pelas regiões costeiras da Escócia certamente foram utilizados pelos pictos. Os broches são torres redondas ocas construídas em pedra, muitas vezes de tamanho e resistência impressionantes. O maior deles, o broche de Mousa, nas Ilhas Shetland, tem cerca de 13 metros de altura. Os pictos também podem ter feito uso dos crannogs, casas redondas construídas em ilhas artificiais em lagos e outros corpos d'água por toda a Escócia. Embora muito pouco tenha sobrevivido da cultura picto, fato que talvez tenha contribuído para sua imagem misteriosa no imaginário popular, a arqueologia descobriu uma boa quantidade de artefatos artísticos pictos. Os mais proeminentes entre eles são várias pedras monumentais que foram encontradas no norte e leste da Escócia, em regiões historicamente pictas. Geralmente datadas do século VI ao IX, essas pedras apresentam diversos desenhos e padrões, e algumas até possuem inscrições em órgão. Bastante variadas em tamanho e estilo, muitas das pedras mais tardias são reconhecíveis como cruzes e lápides, refletindo a cristianização dos pictos. No entanto, o propósito dessas pedras monumentais, que antecedem a chegada do cristianismo, permanece um mistério. Várias teorias foram sugeridas, incluindo a ideia de que as pedras funcionavam como marcadores territoriais, memoriais ou símbolos de certos clãs ou outros grupos. Talvez o mais intrigante de tudo seja a existência de vários símbolos pictos distintos que podem ser vistos em muitas dessas pedras monumentais, especialmente nas mais antigas. Por exemplo, o desenho do disco duplo com a haste em Z e o crescente com a haste em V, cujos significados se perderam para nós. Da mesma forma, a besta picto aparece em muitas pedras pictas, assim como em joias pictas. Com sua cabeça alongada e forma estranha, quase semelhante a um cavalo, a besta picto já foi comparada a cavalos marinhos, golfinhos e elefantes, a um mítico Kelpie e até mesmo ao próprio monstro do Lago Ness. As teorias sobre o significado da besta picto variam de símbolo político à iconografia religiosa.
No entanto, a besta claramente tinha um significado importante para os Pictos, já que pode ser vista em um grande número de representações em pedra e metal. A ourivesaria é a outra principal forma artística dos Pictos que sobreviveu em grande quantidade. Em especial, artefatos de prata compõem uma parte considerável das peças de metal que chegaram até nós. Em 1919, uma grande quantidade de prata romana, aparentemente obtida em saques e cortada em pedaços para distribuição, foi descoberta em Traprain-Ló. Um tesouro ainda maior, que incluía peças de fabricação Picto, foi descoberto em 1819 em Norris-Ló, em Fife. Em especial, o tesouro continha uma placa de prata e esmalte do século VII, adornada com um desenho de Zerod Picta. Infelizmente para a posteridade, grande parte desse tesouro foi vendida por quem o encontrou e derretida. Só podemos imaginar que tipo de artefatos Pictos foram perdidos. Outro artefato de prata, a grande corrente de elos duplos de White Cleus, também com Zerod, é um belo exemplo do trabalho artesanal Picto, sendo uma das 10 correntes desse tipo já descobertas. Há indícios de que os Pictos praticavam a tatuagem em seus corpos. A tatuagem, como prática, certamente parece ter sido relativamente comum entre os povos da Idade do Ferro na Grã-Bretanha e no norte da Europa, embora quase todas as evidências que temos sejam textuais. Por isso, há certo debate sobre se as descrições que temos de vários povos da Idade do Ferro, que decoravam a pele com padrões e desenhos elaborados, referem-se de fato à pintura corporal e não à tatuagem. Júlio César, em seu livro As Guerras Gálicas, descreveu os habitantes da distante Bretanha da seguinte forma: todos os bretões realmente tingem-se com pastel, o que lhes dá uma coloração azulada e, assim, têm uma aparência mais terrível em combate. Na verdade, parece que o nome Pict, uma palavra latina, é uma referência à decoração com a qual esse povo se adornava. O termo aparece nos registros históricos no ano 297, no panegírico, um texto ou discurso em louvor a alguém, neste caso, ao imperador Constâncio. Além disso, uma nação que então era primitiva e acostumada a lutar ainda meio nua, apenas com os pictos e bernos, sucumbiu facilmente às armas e estandartes romanos, quase a ponto de César poder se vangloriar apenas deste feito em sua expedição de ter atravessado o oceano. Deixando de lado os comentários depreciativos sobre as habilidades militares dos Pictos, a palavra latina pictico é significativa, pois geralmente é traduzida como pintados, derivada do verbo latino pingere, que significa pintar. Portanto, pouco mais de um século depois, o historiador Claudiano observou em suas guerras góticas como a legião estacionada na Britânia mantinha os ferozes escotos sob controle, cujos homens haviam examinado os estranhos desenhos tatuados nos rostos dos Pictos moribundos. Aqui, a palavra é traduzida como tatuados. Embora seja importante notar que não podemos afirmar com certeza se esses autores romanos estavam se referindo a tatuagens de fato ou simplesmente à pintura da pele com pastel ou outros corantes. Além disso, essas tatuagens antecedem um pouco os reinos pictos que estamos considerando, os quais surgiram por volta do século VI d.C. Dito isso, Isidoro de Sevilha, escrevendo muito mais tarde, no século VII, aparentemente afirma com certa clareza em suas etimologias que a prática da tatuagem havia sido mantida pelos Pictos. Também não devemos omitir os Pictos, cujo nome vem de seus corpos, porque um artesão, com a ponta minúscula de uma agulha e o suco extraído de uma planta nativa, os enfeita com cicatrizes que servem como marcas de identificação, e sua nobreza se distingue pelos membros tatuados. Isso parece ser uma indicação tão clara quanto possível de que os Pictos praticavam a tatuagem, mas é preciso ressaltar que Isidoro, como observado por James Frazer, por vezes confundia os Pictos com os Scot. Sobre a religião dos Pictos antes do cristianismo, nada pode ser dito com qualquer grau de certeza. Parece mais provável que os Pictos praticassem alguma forma de paganismo celta. De forma pouco útil, também sabemos relativamente pouco sobre esse sistema de crenças, já que os celtas não deixaram relatos contemporâneos sobre sua própria fé. No entanto, pelo que podemos deduzir a partir de relatos romanos contemporâneos, da arqueologia e de fontes romanas posteriores, que, reconhecidamente, são um tanto tendenciosas, provavelmente tratava-se de uma religião politeísta com ênfase no mundo natural, em locais sagrados situados em bosques e nascentes, e talvez uma classe sacerdotal de druidas. A conclusão mais sensata que podemos tirar, dada a nossa falta de fontes, é que os Pictos, com toda a probabilidade, adoravam de maneira semelhante antes da chegada do cristianismo. No entanto, vale mencionar que São Patrício, escrevendo em sua carta Coroticus no século V, afirmou que os Pictos que viviam ao sul da Foz eram apóstatas, ou seja, que já haviam sido cristãos, mas haviam retornado ao paganismo. O processo pelo qual os Pictos se converteram ao cristianismo parece ter sido, assim como a conversão dos reinos anglo-saxões, liderado por missionários.
A influência do cristianismo irlandês foi fundamental. Disse que São Paládio se estabeleceu na terra dos Pictos depois de deixar a Irlanda, e Santa Brígida de Kildare está associada à vila de Abernethy. O relato de Athan sobre a vida de São Columba, do século VI, detalha as viagens do abade de Ioná por todo o Great Glen até Inverness, onde ele pode ter convertido o rei Picto, Bridain Mac Maelchon. O relato de sua jornada está repleto de exemplos dele convertendo pictos comuns também, sugerindo a ideia de que Columba pode ser responsável pela conversão de um grande número de pictos no norte da Escócia. São Niniano, considerado por Beda como o apóstolo dos Pictos do Sul, ou seja, aqueles pictos que viviam ao sul da Foz, é tradicionalmente tido como um bretão cujo trabalho missionário entre os Pictos do Sul, no século VII, foi responsável pela ampla adoção da fé cristã. Não foram apenas os irlandeses que influenciaram o cristianismo entre os pictos. Parece que a igreja picta também tinha ligações com a igreja da Nortúmbria, pois, durante o reinado do rei picto Necta Mac Taile, os clérigos de Ioná aparentemente foram rebaixados em autoridade pela decisão do rei Necta de aderir à data romana da Páscoa e à tonsura romana, em oposição à data irlandesa da Páscoa e à tonsura celta. O reino de Dalriada também, com suas influências irlandesas e ligações militares e econômicas com a terra dos Pictos, sem dúvida teve algum papel na cristianização do povo picto. A conversão de um povo inteiro é, claro, um processo longo e complexo. É difícil dizer se isso foi alcançado por meio da conversão das elites antes de se espalhar para a população em geral, ou se a conversão foi uma questão de apelo popular em nível de base. Certamente, a distribuição dos importantes centros monásticos por toda a terra dos Pictos sugeriria a primeira opção, já que a maioria das casas monásticas que conhecemos estava situada em locais de poder político, por exemplo, Dunkeld, Abernethy, St. Andrews, Rosemarkie e Portmaomac. Os Pictos certamente possuíam uma língua distinta de seus vizinhos. O próprio Beda cita como uma das 5 línguas faladas nas Ilhas Britânicas, ao lado do inglês, britânico, irlandês e latim. Além disso, a geografia de São Columba, escrita pelo abade Adonnan de Ioná sobre o fundador da comunidade monástica na ilha de Ioná, detalha como Columba precisava de um intérprete para conversar com os pictos que encontrava. Especificamente durante uma expedição pelo Great Glen até a corte do rei Picto Bridain, há várias menções ao uso de intérpretes. Na época em que São Columba permaneceu por alguns dias na província dos Pictos, um certo camponês, que com toda a sua família ouviu e aprendeu, por meio de um intérprete, a palavra da vida pregada pelo santo, acreditou e foi batizado, seu marido junto com sua esposa, filhos e empregados. Embora não relacionado, foi nessa viagem ao rei dos Pictos que talvez tenhamos a primeira menção ao monstro do Lago Ness nos registros históricos. No rio Ness, as orações de Columba salvaram a vida de um homem que foi atacado por uma criatura aquática enquanto nadava nas águas do Ness. No entanto, muito pouco mais pode ser dito com certeza sobre a língua dos Pictos. De modo geral, existem várias teorias concorrentes sobre como o Pictiz pode ser classificado, o que era uma língua gaélica, que era uma língua britônica ou que era uma língua pré-indo-europeia. As duas primeiras teorias, e quase todos os estudiosos estão unidos em sua visão de que a língua dos Pictos era celta. O que é menos claro é se o Pictiz era uma língua celta do tipo P ou do tipo Q. Essa dualidade se refere ao desenvolvimento duplo teorizado a partir da raiz da língua proto-celta. P-celta refere-se às línguas britônicas, como galês, córnico e bretão, enquanto que celta refere-se às línguas goidélicas ou gaélicas, como o irlandês e o escocês. A distinção entre esses dois ramos da família das línguas celtas insulares é bastante clara para nós hoje em dia, tanto linguisticamente quanto geograficamente. No entanto, tentar identificar o Pictiz com um desses dois ramos do celta, quando essas classificações ainda estavam, sem dúvida, se formando, é bastante difícil. Do lado do P-celta, é geralmente aceito que o provável ancestral da língua picta falada na época da conquista romana era uma espécie de língua britônica. De fato, no século XIX, o antiquário George Chalmers, ao estudar listas de reis pictos, concluiu que o Pictiz e o britônico eram, na verdade, a mesma língua. Mais tarde, no século XIX, o estudioso celta Fickley Stokes afirmou, após um estudo dos anais irlandeses, que o Pictiz era intimamente relacionado ao galês. Além disso, um estudo toponímico dos nomes de lugares em áreas historicamente pictas da Escócia levou William Watson a sugerir que uma língua P-céltica deve ter sido dominante nessas regiões. No entanto, também foi sugerido que a língua dos pictos era uma língua céltica ou gaélica e talvez possa ser identificada como ancestral do gaélico escocês moderno. O historiador William Sain defendeu essa visão na década de 1830.
O uso de um intérprete por Columba foi justificado ao se apontar que o irlandês costumava pregar em latim, e foi por esse motivo que o tradutor era necessário. No entanto, ao contrário do irlandês, o gaélico escocês contém um grande número de palavras isoladas britônicas, indicando que, mesmo que não fosse uma língua pecéltica, o idioma picto sofreu fortes influências britônicas. De fato, é essa clara influência britônica que leva Fraser a sugerir que é provável que a língua dos pictos a qual Beda se refere fosse qualquer idioma falado pelos virturianos politicamente dominantes de Forthril, uma forma de língua britônica parcialmente gaelizada pelos séculos de contato com gaélicos escoceses e irlandeses. É claro que as línguas, de modo geral, são notoriamente fluidas e especialmente difíceis de definir quando o abismo dos séculos é tão grande. Pode muito bem ser o caso de que o celta P e o celta Q tenham divergido de um ancestral proto-celta comum nas Ilhas Britânicas, e que essa divergência tenha sido pequena o suficiente para que falantes de celta P, como os pictos talvez fossem, e falantes de celta Q, como aqueles do reino de Daliata provavelmente eram, pudessem se entender. É fácil imaginar um cenário em que a supremacia política crescente do reino de Daliata sobre o reino picto, a partir do século VIII, levaria a influências cada vez maiores do celta Q na língua picta. Também já foi sugerido que a língua picta era muito mais antiga ou tinha origens muito mais remotas e não era indo-europeia, embora essa visão tenha sido cada vez mais refutada posteriormente. Baseando-se principalmente na existência de inscrições em órgão de difícil tradução em pedras simples em áreas pictas, como a pedra de Brandsbury, e na aparente prática de estruturas sociais incomuns entre os pictos, como a realeza matrilinear e a tatuagem, estudiosos do início do século XX concluíram que as origens da língua picta poderiam estar fora das Ilhas Britânicas. Isso talvez tenha sido reforçado pelas afirmações de relatos tradicionais sobre as origens dos pictos, como o relatado por Beda, que diz que os pictos vieram para a Escócia vindos da Sítia, uma região ao norte do Mar Negro. Essa teoria foi modificada em meados dos anos 50, quando o estudioso Kenneth Jackson propôs que o picta era, na verdade, uma mistura de duas línguas, vulpe céltico sobreposto a uma língua não céltica mais antiga. O problema das inscrições em órgão era simplesmente atribuído ao fato de serem artefatos ininteligíveis. A teoria de Jackson estava de acordo com a visão predominante na época de que os pictos poderiam ter se formado a partir de uma elite britônica que imigrou para o norte e subjugou um povo pré-céltico já existente. Embora a teoria de Jackson tenha permanecido sem contestação por décadas, ela foi enfraquecida mais recentemente à medida que nosso entendimento sobre a arqueologia da Idade do Ferro aumentou. Também já houve interpretações célticas de inscrições em órgão que há muito tempo são problemáticas, embora essas interpretações sejam alvo de algum debate. A Era Viking, tradicionalmente considerada como tendo começado com o saque do mosteiro de Lindisfarne, na Nortúmbria, pelos vikings em 8 de junho de 793 d.C., mudou as Ilhas Britânicas de forma irreversível. Ao longo do século IX, um número crescente de povos nórdicos chegou às costas da Grã-Bretanha vindos da Dinamarca, Suécia e Noruega. Embora inicialmente consistisse em ataques esporádicos, a influência viking logo assumiu a forma de conquistas violentas, culminando na invasão do Grande Exército Pagão em 865, que destruiu o outrora dominante reino da Nortúmbria antes de seguir para o sul e desmantelar os reinos anglo-saxões da Anglia Oriental e da Mércia. Irlanda e Escócia não foram exceção, e os pictos de forma alguma foram poupados da fúria dos homens do norte. Inicialmente sujeitas a ataques costeiros, as terras da Escócia logo passaram a receber invasores vikings, que se concentraram em Caithness, Sutherland e Galloway. As ilhas escocesas também foram capturadas por colonos nórdicos, e parece que, em meados do século IX, o reino das ilhas já havia sido estabelecido. Os pictos e o reino de Forthril pareciam incapazes de resistir a esse ataque. No ano de 839, os pictos sofreram uma derrota desastrosa nas mãos das forças vikings. Muito pouco se sabe sobre a batalha em si, além de uma entrada nos anais irlandeses, que diz: os pagãos venceram uma batalha contra os homens de Forthril, Iwain, filho de Onís, e Bran, filho de Onís, e Aed, filho de Buanta, e outros quase inumeráveis caíram ali. A referência a inúmeras baixas sugere que essa batalha foi de grande porte, talvez o auge de uma campanha que envolveu um grande número de homens. A perda de um número tão alto de guerreiros teria causado sérios danos ao poder político dos pictos. No entanto, o que foi talvez tão desastroso quanto isso foi a perda do próprio rei de Forthril, Uain, e de seu irmão, Bran, além do rei de Dalriata, Aed. Estivesse ou não Aed presente na batalha como sub-rei de Uain, a dimensão dessa calamidade permanece evidente. Os pictos perderam 3 grandes figuras políticas de uma só vez.
Com a morte de Wyn, a casa de Fergus, que havia dominado a Pictlândia por meio século, chegou ao fim. O poder político dos Pictos foi gravemente abalado, embora não totalmente destruído pelos Vikings. É tentador enxergar essa batalha de 839 como a última resistência dos Pictos, seu último grande momento nos registros históricos. Mas a realidade é um pouco diferente. Um período de instabilidade política se seguiu antes da ascensão da Casa de Alpen, com Kenneth I. Foi Kenneth, rei de Dalriad e provavelmente um homem de origem gaélica, quem conquistou o reino dos Pictos, assimilando os dois reinos e criando o reino de Alba. Por isso, ele é considerado o fundador da Escócia. Embora continuasse a usar o título de rei dos Pictos, o reinado de Kenneth, em meados do século IX, e os reinados de seus sucessores foram marcados por uma clara galicização dos Pictos. No início do século X, o reino passou a ser chamado de Alba, em vez de Pictlândia. E parece provável que a língua picta tenha se tornado cada vez mais gaélica, um processo que aparentemente já estava em andamento há muitos séculos. Um processo como esse é muito difícil de acompanhar, mas parece que, entre os séculos XI e XII, a identidade picta já havia sido totalmente substituída pela identidade gaélica escocesa dominante. O historiador inglês do século XII, Henrique de Huntingdon, observou que os Pictos, no entanto, desapareceram completamente e sua língua está extinta, de modo que os relatos dados sobre esse povo pelos escritores antigos parecem quase fabulosos.